Deixa eu falar aqui rapidinho para vocês de Paper Girls. Paper Girls, o volumes 4, 5 e 6, que é quando se encerra essa obra aqui, tá? Isso aqui saiu no Brasil pela Devir, nesse formatinho aqui bacana que é, né, capa cartão e tal, enfim. E gente, rapaz, como isso daqui é bom, sabe? Porque a gente tá falando aqui do Brian K. Vaughan, grande escritor, né? Ele que é autor de Saga, Leões de Bagdá, Y, o Último Homem, né? E aqui, gente, nós temos Viagem no Tempo, né? Nostalgia, sem trabalhar nostalgia, porque aqui a gente tem essas meninas, né? Que são, né? Elas são entregadoras de jornal, né? Nos anos 80, mas elas acabam entrando numa pira de viagem no tempo, né? E elas aqui vão pro passado, vão pro presente, vão pro futuro e tal. E foi adaptado aqui, aí você tem clonagens, né? Uma guerra, elas entram no meio de uma guerra, né? E aí onde tá, não se trata de nostalgia, no sentido de ficar emulando como era. Não, na verdade aqui o Brian K. Vaughan, ele tá tratando aqui da gente, falando com a gente sobre conflito de gerações, por exemplo. Conflito de gerações, né, de uma maneira às vezes sutil, às vezes de uma maneira escancarada, como, né, coisas que antigamente tinham um valor e hoje tem outro, né, como as coisas mudam na sociedade e tal. E ele vai falar sobre machismo, sobre racismo, identidade, gênero, classe, tudo isso com uma história que é muito louca no sentido de trabalhar conceitos e tal, mas não é complexo. Pelo contrário, você começa a ler ali com aquela coisa de, gente, o que é isso? O que é que vai acontecer no final, né? E o final, como a gente pode imaginar aqui, né, já dando esse spoiler, né, ele vai falar sobre amizade, sobre reconhecimento, sobre se reconhecer, e é um grande, sim, gente, é um grande quadrinho, tá? Infelizmente, né, a Amazon, ela adaptou o quadrinho, mas foi naquela ótica, né? Eu vou adaptar o quadrinho, né? Porque a Amazon na época queria, obviamente, um Stranger Things para chamar de seu, né? E deu errado, né? Porque o grande público não abraçou a ideia, porque de fato, para o grande público fica com a cara mesmo, né, de Stranger Things, né? Os meninos andando de bicicleta, anos 80. Só que não se trata disso, né? Essa é a questão, não é essa discussão, essa emulação, digamos assim, dos anos 80. E claro, segue aqui, como vocês acabaram de ver, as muitas referências da cultura pop, de cinema. Só que aqui o Brian K. Vaughan, ele faz uma ideia aqui que é o seguinte: ele não é reverborrágico como ele faz em Y, cheio de referências, página por página, que a gente que não é americano, a gente fica meio até perdido, ou mesmo que isso trava mesmo, inclusive, a narrativa, né? E ele não é tão experimental quanto lá em Saga, né? Ele consegue discutir os conceitos, juntar os conceitos, junto com a referência, né, a cultura pop e tudo mais, fazendo um texto que é um texto que trata de temas relevantes, mas complexos, né? Porque viagem no tempo, né, é um negócio difícil que se você vacilar você perde uma coisa que outra. Ele amarra muito bem direitinho isso. E é leve. E essa que é a sacada. Você consegue ler sem essa questão. E a pintura, as cores, continuam sendo o grande forte aqui. Na verdade, o desenho, né, é o Cliff Chiang na arte, mas o Matt Wilson como colorista se garante muito. E que pena que essa obra não seguiu adiante, né, a adaptação, né? Mas os quadrinhos estão aí para serem lidos, entre aspas, né? Porque a Devir, ela fechou, né? A editora acabou, então assim,
Quem achar isso daqui, corra logo e pegue. São somente esses 6 volumes. Pegue, porque isso daqui vai virar artigo de luxo daqui a uns dias, infelizmente, porque a editora fechou, né? Mas aí segue aí. Paper Girls é uma boa dica de leitura, tá?